E aí, tudo bem, meus compadres? Quem tá falando aqui com vocês é o Jefferson. Vocês também me conhecem mais como compadre do podcast Prosa de Compadre, onde tem eu, meus companheiros, o Malaquias e o Berranteiro. Mas aqui nós estamos para ter uma prosa um pouco diferente, né? Eu pretendo abordar aqui uma coisa que eu sou muito apaixonado, que é a geopolítica. O que seria a geopolítica? É a explicação do mundo por fatores geográficos. Só que as pessoas, a maior parte das vezes, pensam que o fator geográfico é apenas relevo, entre outras coisas. Mas não, muitas coisas abrangem. A gente tem como exemplo a geopolítica do açúcar, temos como exemplo a geopolítica de algo que não é tão bom, a cocaína, mas são coisas que serão abordadas aqui futuramente. E especificamente para dar início a esse canal, nesse primeiro vídeo, eu, eu escolhi falarmos da geopolítica do Warzone, um jogo que eu gosto muito. Mas mais específico o que? Eu vou usar esse nome, esse título mais para fazer um clickbait. Pois nós vamos tratar, na verdade, sobre algo que está se tornando muito recente atualmente, né? Que é o metaverso. O metaverso ele não é algo novo, ele é algo bem antigo já. Assim como a inteligência artificial é de 1950, entre outras tecnologias são muito antigas, muito mais do que a gente imagina. O metaverso ele também, o conceito dele já é mais antigo, só que foi possibilitado nos dias mais atuais a gente poder trabalhar em cima disso, né? A parte do metaverso, como os outros demais tecnologias, como o Big Data, entre outras coisas, né? Então, falando especificamente do Warzone, né? O COD Warzone, ele é uma versão free, no caso free quer dizer gratuita, do Call of Duty Modern Warfare 1, que é de 2019, que é um remake. Quando foi lançado essa versão free para todas as pessoas poderem jogar, foi muito rapidamente, houve uma grande ascensão de número de jogadores, atingindo em poucos meses a casa de 25 milhões até chegar a 90 milhões de pessoas. A Activision, quando ela lançava outros jogos, ela sempre fez um marketing normal, tradicional, né? Outdoor, propagandas e entre outros meios que a gente já conhece. Quando ela observou a sua concorrente, a Fortnite, que fazia shows dentro do jogo, eles resolveram fazer o quê? Eles resolveram lançar o próximo jogo, que foi o Call of Duty Cold War, dentro do jogo do Warzone. Através do quê? De um evento de temporada lá. Como a base de jogadores, por causa dessa versão free do COD, que era o Warzone, ela expandiu, ela mais que quadruplicou, ela foi elevada na 10ª potência, o número de venda do próximo COD foi gigantesca. Visto que também a maior parte das pessoas que entrou jogar o COD gratuito, o primeiro, muito popularmente conhecido pela sigla MW1, e também compraram esse jogo, sendo os CODs mais vendidos da história. Eu vou falar COD aqui porque é a versão abreviada, para ficar mais fácil, em vez de ficar Call of Duty, né? Que uma tradução ficaria como ordem de comando, uma coisa assim. Mas em resumo, o que que significa? O que que seria o metaverso na área gamer? Ela seria a geografia, pois uma pessoa que nem eu, que sou aqui do interior do Paraná, eu jogo com um amigo meu, que ele mora em Osasco, São Paulo, somos dois pontos diferentes e nós estávamos no mesmo ambiente físico, naquele meio digital que era reproduzido por uma engine, e nós vimos aquele evento. Nem ele, nem eu acabamos comprando o jogo. Mas muitas das pessoas que acabaram fazendo amizade com pessoas de outros cantos do mundo, adquirindo gosto e prazer por estar nesse ambiente de jogo, nessa realidade alternativa, viram esse evento, coisa que eles provavelmente não viria, não seria entregue esses anúncios. Nisso, eles compraram o jogo. Com isso, teve uma alteração na dinâmica empresa-cliente, pois ficou mais barato fazer o lançamento dentro do jogo, como os futuros códigos também foram feitos, e se tornou não só mais barato, mas também mais rentável. Eu não sei bem dizer o termo certo aqui, quando você tem um ganha-ganha nas duas pontas, que nem aconteceu aqui, um encurtamento de custos e um ganho de vendas. Mas isso foi muito decisivo, pois uma empresa, a Microsoft, grande fornecedora de software, acho que é a maior do mercado atualmente, ela é interessada
no metaverso, mais direcionada na área gamer, ela no ano de 2023, para ser exato, 13 de outubro, foi oficializado, precisou passar pelo comitê de compra do governo americano, pois é uma compra muito grande. 69 bilhões de dólares, fora outros encargos, chegando a ultrapassar até 100 bilhões. É uma das maiores vendas de alguma empresa na história dos Estados Unidos, para você ter noção. É um investimento muito grande. Por quê? A visão da Microsoft agora, que eles têm, é direcionar o público que já tem de softwares empresariais para o gamer. Pois nessa área gamer, você consegue ter uma rentabilidade maior, pois ela é mais recorrente, os gastos. Como dizer assim, dentro da área temos a chamada roupinhas, né, que é chamada de skin. Então você observa o metaverso como essa extensão do nosso meio geográfico dentro do virtual, alterando a dinâmica que a gente se tem nos dias de hoje entre empresa e cliente. De que maneira? Primeiro, ampliando o escopo pelo mesmo gasto em publicação. Segundo, alterando base. Terceiro, alterando a metodologia, a mentalidade de uma empresa. Então, eu sei que foi mais técnico o que eu falei aqui hoje, eu citei a história ali da empresa, tive que dar contexto muito para podermos chegar nesse ponto que é que essa extensão do digital também é configurado como um fator geográfico. Então, a geopolítica, como eu mencionei, que temos a geopolítica do açúcar, a da cocaína, a dos oceanos, entre outras, também se encaixa a do meio digital. Por que não se encaixaria? Visto que é um fator dos mais importantes atualmente e que vai determinar muito o futuro nosso. E fica assim para um próximo vídeo, eu vou falar do metaverso na questão das redes sociais, que a Facebook, atual Meta, tentou investir nessa área, mas a gente vai ver que tem fatores diferentes. Vamos abordar fatores psicológicos, porque também o fator psicológico de uma sociedade também é um fator geopolítico. Mas meus compadres, eu fico agradecido por quem chegou até aqui no final. Por favor, se inscreva no canal, deixe like, ative o sininho. Também temos a nossa outra iniciativa, que é o Prosa de Compadre, nosso canal de podcast, onde tem o Malaquias, que hoje está aqui fazendo a parte técnica desse vídeo. Ele também tem um canal dele que, se eu não me engano, o nome é Projeto Malaquias. Vão lá, se inscrevam, ativem o sininho de notificação, porque vou dizer que é um canal irmão desse daqui, um irmão mais velho, porque ele já tem mais tempo. E nós temos com a intenção de transmitir um conteúdo, principalmente para todos, mas principalmente para o pessoal do interior, com uma linguagem mais próxima da linguagem das pessoas. Isso também é um fator geopolítico, né? A linguagem. Tanto que hoje ele fez uma gravação que eu achei muito interessante, onde ele falou de um agricultor, né? E nisso ele falou a mesma coisa que você observa pessoas como Thiago Nigro, Bruno Perini falando. Só que digamos assim, eles vão falar da empresa IP, vão falar da Tesla. Ele falou de um agricultor local. Ele usou exemplos que fica mais fácil para você poder imaginar e fica mais palpável. Você consegue abstrair mais os ensinamentos em cima disso. Se você não sabe o que é abstrair é você pegar um todo e pegar as partes mais importantes que vão lhe ajudar você nesse meio, digamos, de você aprender. Mas também aqui vamos ter de tudo um pouco. Vamos falar de português, visto que não é a minha matéria favorita. Mas eu fico agradecido pelo carinho, pelo vocês terem vindo até aqui. Se não deixou o like, deixa. E fique atento que vamos lançar mais vídeos semanais no nosso canal Irmão Projeto Malaquias e no nosso canal principal, que eu acredito que mais está alegrando nós aqui, no Grupo Compadre, que é o Prosa de Compadre. Todo sábado às 6 horas temos uma live. Na maior parte das vezes começa um pouco atrasado, mas faz parte. Um abraço, um ótimo dia, um ótimo final de semana para todos e tchau.